Falar sobre saúde. Hoje é dia do quadro Fala Doutor. Então, produção, roda a vinheta. Olha, a sarna humana ou escabiose é uma doença cutânea, infecciosa e também contagiosa. As lesões aparecem principalmente entre os dedos das mãos, nas axilas e na parte do punho, que segue a palma da mão. Escoriações na pele são frequentes por causa da coceira intensa. Sobre o tema, eu vou conversar e recebo aqui no estúdio, nesse momento, o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Sergipe, o médico Pedro Dantas Oliveira. Doutor, muito bem-vindo, seja o senhor aqui ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui para falar desse assunto que é muito importante, né? Muito obrigado, Lucas. Obrigado aos ouvintes aí pela audiência. Obrigado também pelo espaço para a gente conversar sobre essa doença que é tão comum, tão frequente, cheia de dúvidas e de mitos, né? E que agora, nesse período do ano, que está um pouquinho mais chuvoso, a gente acaba vendo muitos casos também. Eu falei certo, é sarna humana ou escabiose. Escabiose, falei certinho o Perfeito, nome? A sarna, a gente acaba acreditando que a gente pode pegar de bicho, de cachorro, de gato, etc. Mas a sarna, a gente só recebe, né, de outra pessoa, essa que é a variedade do homem mesmo. Então a gente até pode pegar um cachorro sarnento ou um gato sarnento e ficar se coçando, mas aquela sarna ela não completa o ciclo na gente. Então a sarna humana é que tem capacidade da gente transmitir de pessoa a pessoa e é essa que geralmente fica no domicílio e com dificuldade da gente conseguir tratar de maneira adequada. Perfeito, já temos uma primeira explicação. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores, pode soltar. Bom dia, eu gostaria de saber quais são as causas da sarna, se é a falta de higiene. Tem a ver com falta de higiene? Importantíssima essa pergunta, pessoal. Então, assim, a sarna é um bichinho, é um ácaro, tipo um ácaro, né, um inseto, que ele fica na nossa pele. Então, ele fica parasitando a pele do ser humano e ele faz uns túneis por debaixo da pele e lá vai colocando os ovos e aquilo ali acaba eclodindo depois e virando o bicho adulto. O grau de higiene, ele até pode dificultar o cuidado da sarna, mas a gente vai ver também sarna mesmo em situações de muita higiene, né? Obviamente que esses cuidados, eles vão acabar fazendo com que esse bichinho prolifere um pouco mais. Então, lugares que a gente tem instituições, como asilos, creches e até escolas, acabam sendo grandes focos de verdadeiras epidemias localizadas, né, dessa sarna que pode acabar acometendo. Mas até pessoas com bom grau de higiene podem ter sarna sim, e isso acaba sendo bastante frequente. Ou seja, não é a causa, mas pode ter uma relação. Exatamente. Ele agrava, sem dúvida, não só o cuidado, mas como a eliminação da sarna naquele ambiente. Perfeito. Mais uma pergunta chegando aqui, perguntas dos nossos telespectadores. Bom dia, meu nome é Maria. Gostaria de saber quais são os sintomas. Boa. Pois é. Então, Lucas, os sintomas que a gente vai ver mais é a coceira, né? Então, aquela famosa sarna para se coçar, como o pessoal fala. Então, é a coceira que acaba incomodando mais. Esse bichinho, ele gosta de áreas mais quentes do nosso corpo. Então, ele vai ter algumas áreas que ele vai preferir um pouco mais. Região do umbigo, região dos punhos, como já foi comentado no início da reportagem. Então, são áreas que às vezes a gente vai ver essa coceira mais intensa. Tem uma outra curiosidade também, é que essa fêmea que põe os ovos, ela costuma fazer essa caminhada para colocar os ovos de madrugada. Então aquela sarna que é pior à noite, às vezes até a pessoa se acorda coçando, essa daí a gente já fica com a antena ligada que pode ser sarna. Perfeito, perfeito. Fico alerta. Mais uma pergunta, vamos nessa. Vai aparecer aqui, pronto, pode soltar. Bom dia, meu nome é Viviane, gostaria de saber se é fácil fazer o diagnóstico. Pois é, essa é uma pergunta complicada, porque assim, sarna, às vezes, ela faz um túnelzinho, porque essa fêmea que eu falei que passeia de noite, botando os ovos, às vezes faz pequenos túneis na pele, que quando a gente olha, a gente fala, putz, isso aqui é sarna. Só que o problema é que como coça bastante, a gente acaba machucando e escoriando a pele. Então, na hora que a gente vai examinar, nem sempre é fácil de bater o olho e dizer, isso aqui é sarna, com certeza. Porque o túnel está destruído, né? Exatamente. Então, assim, como é muito comum, muitas vezes até a gente trata para ver. E aí avalia para ver se aquele paciente vai melhorar, porque é extremamente frequente. Mas o ideal realmente é procurar um médico para avaliar. A gente tem alguns recursos que a gente usa também, então tem um dermatoscópio, que é um aparelho especial com iluminação e uma luz um pouco diferente, que a gente às vezes até consegue ver o bichinho na mão. Então fica mais fácil da gente bater o martelo e dizer, aqui é sarna,
vamos tratar dessa maneira. Perfeito. Vamos usar mais uma pergunta. Perguntas dos nossos telespectadores nesse início de manhã. Pode soltar. Bom dia, meu nome é Larissa. Eu gostaria de saber como faz para prevenir a sarna. Prevenção, doutor. Então, Larissa, prevenir a sarna, os cuidados de higiene, como a gente comentou, ajudam bastante, né? E se alguém estivesse coçando em casa, procurar logo uma assistência médica, uma avaliação, para, se desconfiar que seja, tratar precocemente, né? Um dos grandes problemas da sarna é que quando a gente tem uma pessoa com sarna em casa, geralmente tem várias pessoas. E não só isso, às vezes até o ambiente tem os bichinhos lá, nos lençóis de cama, na rede, no sofá. E aí, se você não trata de maneira adequada todo mundo simultaneamente, ajeita a casa, né, dá uma limpada legal, ela fica voltando. Então, a maior maneira de se prevenir é diagnosticar cedo e ter todos esses cuidados no ambiente para evitar que aquilo fique voltando. Perfeito. Mais perguntas? Vamos nessa. Telespectador ativo aqui no Balanço Geral Manhã, fazendo seus questionamentos. Vamos ver. Bom dia, eu me chamo Gilvan. Aí eu queria saber qual o tratamento que tem para a sarna. Você já falou, inclusive, que o tratamento às vezes é feito como o método até de eliminar a suspeita, né? Mas como é que funciona? Esse tratamento, doutor, até emendando a pergunta dele, é um tratamento efetivo realmente? Produz resultado? É o que a pessoa que está com sarna, por exemplo, pode ficar tranquila que o resultado vai ser positivo se fizer direitinho? Beleza, Lucas. Essa pergunta de Gilvan é bem importante, porque assim, o tratamento da sarna vai envolver cremes e às vezes até medicamento oral. Mas é um tratamento extremamente efetivo. Então, quando o paciente usa de maneira adequada, os bichinhos morrem todos, né? Os sarcóptes todos vão embora. Mas o problema, como eu falei, às vezes é essa assincronia no tratamento de casa. Então, se eu trato primeiro a criança que chegou da creche, que está se coçando e esqueceu de tratar o pai, a mãe, o irmãozinho, às vezes a babá, né? Não trocou os lençóis de cama, que é uma coisa que a gente faz muito nos primeiros 2, 3 dias, porque quando toma o medicamento, esse bichinho vai para o lençol e aí no outro dia ele acaba pegando de novo a sarna. Então esses cuidados que a gente tem que ter acabam sendo, assim, fundamentais. O remédio é extremamente efetivo, mas sem esses cuidados extras, aí acaba que o bichinho fica meio rebelde. Tem que tratar todo mundo ao mesmo tempo. Isso. E tem que ter os cuidados paralelos de os bichos que vão saindo e serem eliminados. Exatamente. Colocar lençol de cama, higienizar a casa. Perfeitamente. Geralmente eles vão para o lençol de cama mesmo, porque acaba que o medicamento faz com que eles saiam do corpo. E aí esse lençol de cama, o bichinho pode ficar lá por até 72 horas. Então até 3 dias, se ninguém deitar naquela cama, ele pode estar vivo. E se alguém deitar, acaba pegando de novo. Então a gente precisa trocar esses lençóis, basta lavar, não precisa ferver, como se falava antigamente, né? Sim, Botava aqueles caldeirões já ouvi falar sobre isso, cheio de lençol, super difícil. E uma outra coisa que ajuda muito é o ferro de passar, né? Ele acaba tendo ele morre acima de 60 graus, então assim, às vezes uma casa com muitos cômodos ou muita gente e muitos lençóis, para lavar tudo de uma vez é difícil. Então só ligar um ferrinho na tomada, passar em cima do lençol, e já resolveu. Queimado, né? Mata queimado, dá uma torrada nele. Vamos a mais uma pergunta aqui pra gente. Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Edinaldo. Eu só queria saber se existe cura. Você já acabou de falar sobre isso, né? Exato, Edinaldo. Então a cura depende desse tratamento que a gente comentou, né? Às vezes acontece, como eu disse, de estar tendo vários surtos dentro da mesma casa, mas uma vez que a gente consegue tratar todo mundo ao mesmo tempo, aí fica tudo bem, né? O que acaba acontecendo muitas vezes é que os surtos maiores acontecem nesses lugares institucionalizados, como eu falei. Às vezes asilo, creche, escola. Então muitas vezes o vetor grande é a criança que está ali, que acaba pegando na escola com algum amiguinho, traz para casa, todo mundo se infesta. Tem uma coisa interessante também, é que vai ter gente que vai ter mais sensibilidade à sarna do que outras pessoas. Então, às vezes, você vai ter uma pessoa super se coçando em casa, e aí tá o pai e a mãe, não, eu não tô coçando, eu não tenho sarna. E aí, quando a gente vai ver na consulta, tá lá aqueles carocinhos no punho, na região do umbigo, nessas áreas de dobra, aí fala, ó, você tem sarna, mas você, pra você, passa suave, então você não fica se coçando toda hora. Então, esses contactantes também precisam ser tratados. Doutor, rapidamente, uma pergunta rápida. É só no contato? Uma pessoa com sarna, peguei na mão dela, já vai transmitir para mim? É rápido assim? Não é tão fácil assim, Lucas. Na maioria das vezes precisa de um contato um pouco mais prolongado, né? Então, por isso, criança de colo, a gente coloca no braço. Eu, como médico mesmo, já peguei algumas vezes, porque às vezes a gente não sabe o que é, pega a criança para examinar e aí acaba que tem que, quando a gente vê, já acabou se contaminando. É uma doença benigna, tá? Então, assim, não vai ter riscos maiores. No máximo, às vezes, algumas infecções que podem aparecer por cima, mas um contato muito rápido é muito difícil você pegar. Por isso que a gente fica mais atento aos contactantes do domicílio, né? De dentro da casa da pessoa.
Perfeito. Doutor, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Bastante curioso, viu? Foi bom tirar todas essas dúvidas e esteja convidado para voltar aqui em breve. Obrigado, Lucas. Estamos juntos aí. Muito obrigado. E obrigado aí a todos os ouvintes em casa aí para poder escutar um pouquinho sobre a sarna e o espaço também para poder entenderem sobre essa doença que é tão comum e cheia de mitos também. Perfeito. Um abraço e excelente dia, doutor. Obrigado. Chegou o momento.